uma proporção muito grande da população na armadilha da pobreza, uma classe média que, às vezes, qualquer escorregão vai passar pela pobreza ao longo da vida, e os ricos que, às vezes, não fazem absolutamente nada. Então, a gente tem que reformar tudo isso. Todos os indivíduos têm uma dotação inicial no nascimento diferente, uma riqueza inicial diferente, ali, o patrimônio familiar relativamente diferente. Por si só, esse patrimônio familiar vai ditar os resultados que o indivíduo vai alcançar ao longo da vida. Quando você olha brancos e negros, o patrimônio inicial é muito diferente entre os indivíduos. Só no aspecto social, brancos tendem intergeracionalmente a sempre avançar mais do que os negros. Imagina, por exemplo, uma criança que nunca teve contato com racismo na vida, vamos supor que morou numa ilha isolada, você pinça ela e coloca ela na sociedade brasileira. Essa criança vai começar a andar nas ruas, vai começar a ver a nossa desigualdade social, está relacionada com a desigualdade racial também. Só que aí isso vai interagir ao longo do tempo e formar na cabeça das pessoas o que a gente chama de viés racial. Vai ver indivíduos brancos em posições de prestígio social e negros nas favelas. Isso vai afetar a percepção que essa criança tem ao longo da vida e ela vai começar a achar que negros têm menos valor. Aí um grupo que já tem um patrimônio inicial menor vai ter que fazer ainda muito mais esforço, porque além do patrimônio inicial, vai ter que pagar esse custo do viés racial. Os grandes avanços na sociedade brasileira é que, principalmente depois ali da política de cotas, ações afirmativas nas universidades, começou um grande debate nacional sobre questão racial, que antes era muito jogado para debaixo do tapete. E, em determinado momento, essas elites começaram a conviver também com um público mais favorecido, e essa diversidade melhorou a compreensão de ambos os lados, tanto dos filhos das elites quanto dos mais favorecidos, um tentando entender o lado do outro. Tá? Então, houve um aspecto positivo essa diversidade dentro das universidades, e esses jovens, tanto brancos de origens favorecidas quanto negros, estão ascendendo socialmente, trazendo novas perspectivas, novas narrativas no Brasil. Agora, o grande problema, e a gente traz um pouco isso no nosso livro, Números da Assassinação Racial, é que quando a gente olha as séries históricas, o que a gente tem de avanço em termos socioeconômicos foi basicamente esse pequeno grupo que está ascendendo via ações afirmativas e via universidades. A grande massa está ficando muito para trás. Na hora que você olha, por exemplo, o gap racial no ensino básico, está ampliando ao longo do tempo, a gente não está fechando. Tá? Então a gente tem uma massa muito grande, não só de negros, quanto de brancos de origem desfavorecida, que quando a gente olha ali por 1% mais rico, está ficando para trás. A gente realmente vai começar a repensar a sociedade brasileira e trazer esses que estão excluídos e marginalizados para uma economia cada vez mais inclusiva, ou a gente vai continuar fechando os olhos para essa massa da população e fingir que nada está acontecendo? A própria economia no mundo mudou. Na década de 80, por exemplo, era muito marcada por macroeconomia, tá? PIB, inflação, finanças, isso era meio que ditava muito a economia. E aí a gente teve o que a gente chama de revolução da microeconometria, que começou a mudar muito o que se pensava dentro da economia, principalmente no contexto americano, tá? Então, começou a economia avançar muito para a avaliação de impacto, avaliação de políticas públicas. No nosso livro, por exemplo, pegando essa discussão sobre a diferença de rendimentos, até que ponto social, até que ponto racial explica, tem uma coisa bem simples que a gente faz, é que, por exemplo, a gente está comparando indivíduos com características produtivas muito semelhantes e só está diferindo ali basicamente em relação à raça e outras características que a gente consegue observar. Quando a gente faz esse tipo de análise, dá que nos últimos 40 anos, negros ganham em torno de quase 15% a menos do que brancos. A gente está falando de 40 anos, que isso está basicamente estacionado ali, com negros ganhando cerca de 15% a menos do que brancos, com características produtivas semelhantes.
A gente está falando de um país que passou pela redemocratização, teve governos da esquerda, teve governos da direita, e isso está constante. A gente só está considerando a diferença no mercado de trabalho. A gente não está levando em consideração a diferença no patrimônio inicial, diferença de tratamento na saúde, na educação, diferença de tratamento em vários aspectos da vida. A gente tem uma sociedade hiper mega estratificada, com baixa mobilidade social. Para a gente mudar isso, para realmente os pobres ter chance de ascender socialmente, ricos, se ele for incompetente, cair, você tem que fazer toda uma mudança de estrutura na sociedade. Então, se você parar para pensar entre os mais pobres, por exemplo, transferir só dinheiro para os mais pobres, isso não vai mudar a pobreza de uma forma estrutural. Você tá fazendo uma coisa importante, mas você tem que fazer outras políticas. Você não pode só transferir renda e deixar grande parte da população, por exemplo, sem saneamento básico. Se você tem saneamento básico e transferência de renda, você não pode deixar uma proporção tão grande da população com uma educação de tão péssima qualidade. Você tem que integrar a política pública no indivíduo de tal forma que aumenta as chances daquele indivíduo, através das escolhas e dos esforços, de avançar. E, ao mesmo tempo, a gente também tem que trabalhar com a questão da armadilha da influência, que é uma coisa que a gente não discute tão bem aqui no Brasil, que é, a gente tem muito rico incompetente que precisava cair e não cai por causa de estar em posição de extremamente privilégio. Um problema que a gente tem como sociedade é essa alocação ineficiente de recursos, onde você tem uma proporção muito grande da população que não tem seus direitos básicos sendo atendidos, e isso gera uma bola de neve, porque aquele indivíduo fica com uma produtividade muito baixa, tá? Então, é um nordestino lá que às vezes tem que ficar procurando água para sobreviver, é a pessoa na periferia que às vezes começa a ter um monte de filhos e não gostaria, e tem que cuidar daquelas crianças e não tem renda suficiente, não tem um nível de escolaridade suficiente, não consegue trabalho, tá? Então o Estado tem que começar as coisas básicas. A população está envelhecendo e, dada essa mudança no perfil demográfico, a gente precisaria melhorar a produtividade dos mais novos para sustentar os mais ricos. Se a gente mantiver esse cenário, pode acontecer chegar daqui 30, 40 anos e a gente observar uma alta taxa de miséria na velhice.